Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós nesta noite. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar trazendo a sua palavra, contribuindo na obra do Senhor. Nós já estamos indo para a reta final da exposição da carta aos Gálatas, irmãos. A parte prática desta carta do apóstolo Paulo, a região da Galácia, onde ali ele fundou várias igrejas. E essa congregação está tendo o privilégio de acompanhar e aprender dentro desta carta os ensinamentos importantes e muito significativos para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada de fé. E hoje nós vamos estar dando continuidade à exposição da carta a partir do versículo 16 até o 18 do capítulo 5. Semana passada o nosso pastor fez a exposição dos versos 13 ao 15. Hoje eu vou estar junto com os irmãos meditando nos versículos 16 ao 18. Aqui nesta carta nós vamos nessa parte desse texto. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 5, os versículos 16 ao 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Senhor, bendito Pai, Criador do céu e da terra, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. Palavra essa, verdadeira, fiel, imutável, Senhor. Não é ela, Senhor, que tem de se amoldar a nós, mas sim ao contrário, nós que devemos nos moldar a ela. É ela que nos ajuda, é ela que nos conduz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por manter esta palavra, conservá-la, Senhor, e trazer até nós. E ainda mais, Senhor, muito obrigado pelo esclarecimento que o Espírito Santo nos dá, Senhor, da mesma, e conduz, Senhor, nossas vidas diante do Senhor. Uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo, a mesma a qual está aguardando o retorno, Senhor, de Cristo, para cumprir, Senhor, tudo aquilo a qual o Senhor tem prometido por meio desta palavra. E nesta noite o Senhor possa nos conduzir, Senhor, com o coração receptivo à mesma, à medida que ela seja, Senhor, pregada, exposta, o nosso coração receba, Senhor, a instrução do Senhor. E essa é a nossa oração como povo do Senhor. O Senhor possa nos ajudar. Amém. Meus irmãos, há um padrão. O cristão, ele deve se amoldar a esse padrão. O mundo aí fora, o ensinamento secular, humanista, baseia a sua vida, as suas condutas de acordo com a cultura da época, o período histórico a qual cada sociedade vivenciou ou está vivendo. A nossa fé, a fé cristã, o povo de Deus, é diferente. Há um padrão. Esse padrão está além da cultura, além do tempo histórico, porque o mesmo padrão que foi no período dos apóstolos, em que Paulo escreveu esta carta, está valendo para nós hoje, no século 21. Não mudou nada, continua da mesma forma. Então, por isso que nós precisamos atentar para o que Paulo vai falar por meio deste texto. Gostaria de fazer uma breve exposição do objetivo a qual Paulo escreveu esta carta,
e nós já estamos finalizando, nós vamos observar que Paulo escreveu esta carta para impedir que os crentes da Galácia, os Gálatas, se bandeassem para a seita dos judaizantes. Nós, desde o começo, nós estamos acompanhando a doutrina da justificação somente pela fé, e os judaizantes eram um grupo de pregadores que vieram de Jerusalém, e a sua pregação era que os crentes deveriam fazer observação à lei de Moisés, os ritos, a guarda de dias, a circuncisão. Como Paulo não estava na região no período, e ele não estava ali naquele exato momento a qual essa doutrina estava sendo disseminada dentro da igreja, a única forma que ele encontrou naquele momento para combater essa doutrina dos falsos ensinos dos judaizantes foi por meio de uma carta, e esta carta que temos em mão. Nós vimos semana passada a passagem que antecede a que lemos. Paulo, ele trata da libertação e da liberdade dos cristãos. Ou melhor, ele dá um esclarecimento com relação aos irmãos, como eles deveriam e como deveria ser o seu papel. Nós observamos que Paulo, ele fala aos irmãos que eles agora são livres e eles deveriam apresentar e manifestar a sua liberdade em Cristo por meio do serviço aos outros, ou ao próximo. Nós vimos isso no versículo 13 ao 15. A partir do versículo 16 até o 25, nós vamos perceber que o apóstolo, baseado nesse argumento que ele havia falado sobre a liberdade que os irmãos tinham recebido de Cristo, ele começa a falar, a partir deste momento, dos versículos 16 ao 25, que essa liberdade e esse progresso só é possível por meio do poder do Espírito Santo. Por isso que é o tema desta mensagem que nós queremos tratar hoje, nesta noite, é andar no Espírito. Talvez seja tão óbvio, né? Para nós, o povo de Deus, o cristão, realmente nós pensamos assim e realmente estamos certos. Porque recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos ao Senhor. Quando ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo agiu em nosso coração para transformá-lo. Então é evidente que andar no Espírito é algo natural para nós. Então nós vamos perceber que aqui, né, que os crentes da Galácia, os Gálatas, eles estavam se desviando. E o mais interessante, eles estavam se desviando para outra fé, uma fé que era baseada em obras e orientada pela carne. Os versículos 16 e 18, Paulo falou da necessidade de andar pelo Espírito. É nessa passagem que nós vamos aprender, né, qual é o nosso dever. Sim, como crentes, como servos, como pessoas que nasceram de novo, regenerados. Porque deste modo nós seremos bem-sucedidos na caminhada cristã, né? Principalmente na batalha que está sendo travada em o nosso coração. O coração de cada um aqui, irmãos. Não se engane, talvez você pensar, eu tenho muito tempo que aceitei a Cristo ou que me converti ao Evangelho, ao cristianismo, que você está isento desta batalha. Então, o principal objetivo desta passagem é a exigência do crente viver de forma constante pelo poder do Espírito. Observe que Paulo não está falando para um grupo específico. Paulo não está tratando aqui a liderança da igreja, os pastores devem andar no Espírito, né? Observe que Paulo não está falando isso. E nem tratando dessa forma, né?
mas ele está falando para todos os crentes, jovens, senhores, senhoras, né, mães, pais, os crentes, pessoas que estão unidas a Cristo. Todos os crentes, eles precisam do poder do Espírito Santo para vencer a carne. Esta passagem, o versículo 16 ao 18, nós vamos observar aqui pelo menos 4 aspectos específicos. Não que nós vamos esgotar, irmãos. Aqui dá para nós pensar em várias possibilidades de ensinamentos, mas nessa noite eu quero tratar aqui pelo menos de 4. Nós vamos ver que esse andar deve ser continuamente pelo Espírito. Né? E é esse andar pelo Espírito que nos faz vencer a carne. O motivo de andar pelo Espírito é porque a batalha é intensa. E o andar pelo Espírito faz com que nos livramos da lei. Então nós vamos para o primeiro ponto aqui nesta noite, e eu peço que os irmãos atentem bem para cada um deles. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é que nós entendemos que esse andar ele deve ser continuamente pelo Espírito. O nosso andar, a nossa caminhada, o padrão de vida de um crente. Augusto Nicodemos, quando ele fala sobre esta passagem, em um dos seus comentários, ele diz: podemos verificar que Paulo associa a doutrina da justificação pela fé ao andar no Espírito e ao fruto do Espírito. E eu concordo com ele. Eu concordo plenamente com Augusto Nicodemos, porque o que anda no Espírito não satisfaz as paixões da carne. O velho homem não tem mais domínio sobre ele. Por quê, irmãos? Se fosse isso, se a carne ainda nos dominasse, então seria uma contradição. Porque nós que servimos um Deus santo, e se ainda andássemos atendendo e cedendo aos desejos da carne, né, e pensássemos dessa forma, seria meio contraditório ao caráter ao nosso Deus. Por isso que Paulo aqui ele faz essa associação. Somos justificados, sim, pela fé em Cristo Jesus, mas temos a responsabilidade de caminhar de acordo com as obras que ele preparou antes da fundação do mundo. Né? Como é isto? Né? Como é isto na prática? Andar, né, irmãos, constantemente no Espírito. Parece simples, mas ao mesmo tempo complexo. Veja, esse andar é o que podemos entender e que eu espero que os irmãos entendam, né, da necessidade de nos render ao Espírito constantemente, todos os dias, todos os momentos, em todas as nossas atividades diárias. Aqui Paulo garante aos Gálatas que se eles andarem no Espírito, certamente eles vão vencer os desejos pecaminosos. E temos, dia após dia, todos os momentos, nos olhos, no falar, no ouvir, né? Então, Paulo está garantindo aos Gálatas, quem estiver desse acordo, andando no Espírito, né, ele vencerá esse desejo. Paulo não está argumentando que não haverá mais desejo, irmãos, entenda. Ele está falando que haverá vitória sobre eles. Ele não tem mais domínio sobre ao crente que está sendo guiado pelo Espírito, que se entrega de forma intensa ao poder do Espírito. Quando nós vamos fazer uma análise desta palavra no texto original, no texto grego, andar significa andar atrás de alguém ou andar em direção específica.
O filósofo Aristóteles, ele era conhecido, né, ou seus alunos eram conhecidos como os peripatéticos. Irmãos, interessante. Peripatéticos. Por quê? Porque eles tinham um hábito de seguir o professor, ou seguir o filósofo. Né? E é dessa maneira que um cristão se comporta. O padrão de uma vida cristã é essa, é andar pelo Espírito ou ser guiado por Ele. É seguir o nosso Mestre por toda parte, irmãos. Todos os locais, aprendendo com Ele. Em outra carta, Paulo vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo os amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta a sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Então aqui, cabe a nós fazer um exame, fazer uma análise no nosso coração. Será que você tem ouvido a palavra do Espírito? E esse ouvir está sendo discernido? Você tem seguido as orientações do Espírito Santo, a qual ele tem determinado? Isto tudo, meus irmãos, é a vida prática de um crente. Não é algo extraordinário, né? Nem algo que podemos dizer que é de um super-homem. Não, é algo natural a vida de um crente. Porque isso é um sinal, Deus. E o sinal que diz e que testifica, né, que fazemos parte do povo de Deus, é o Espírito Santo habitando em nós. Né? Isto faz dessa pessoa um herdeiro. Nós somos herdeiros das promessas da aliança dadas a Abraão, como nós já estudamos nesta carta. E o sinal e o selo é o Espírito Santo habitando em nós. Tem algo mais extraordinário para nós? Alguma riqueza maior do que essa? Saber que somos herdeiros das promessas prometidas ao patriarca Abraão anos atrás, sermos alcançados por essa promessa. Veja que essa não é a vida mais profunda ou exaltada, né, irmãos? Mas é a vida cristã normal. É o seu dia normal, é a nossa norma de vida. É a nossa forma de viver em um mundo caído. É a forma de nós nos comportar diante de uma sociedade caída em seus pecados e delitos. Observe que aqui Paulo está escrevendo para pessoas crentes, irmãos. Pessoas que nasceram de novo, pessoas redimidas. Então perceba, um cristão ele deve ter esse discernimento. Como ele deve andar. Né? E esse andar está sendo de acordo com o ensinamento das Escrituras, com as doutrinas. Como ele está falando aqui, né? Vocês são justificados pela fé. Esse andar deve ser contínuo. E ao mesmo tempo, meus irmãos, o Espírito Santo está trabalhando no coração, no nosso coração, para nos criar novos apetites, novos desejos, para resistir à carne e agradar a Deus. O interessante é que é natural isso, a gente olhar para pessoas que aparentemente, né, cometem transgressões piores, porque diante dos olhos de Deus não existe, meus irmãos, dimensão de transgressão. Tudo aquilo que quebra a lei de Deus é pecado diante do Senhor. Né? E nós nos colocar em posição de estar em melhor condição. Não, irmãos, é a graça. É o Espírito Santo que habita em nós. Se nós não temos mais apetites por coisas que desagradam a Deus, ou se temos e estamos vencendo, é graça. É o favor imerecido. Então precisamos louvar ao Senhor por essa bênção, por esta graça.
O segundo ponto, meus irmãos, é esse andar pelo Espírito que nos faz vencer a carne. E nós observamos isso no versículo 16, ainda a parte B. Né? Se os irmãos observaram o versículo, a parte B, jamais satisfareis a concupiscência da carne, meus irmãos. Aqui nós temos, né, irmãos, uma promessa. Jamais satisfarei a concupiscência da carne. Paulo está falando que os que fazem a vontade do Espírito, há uma promessa para eles. Né? Eles não mais satisfarão a natureza caída. Né? Note comigo, meus irmãos, não existe terreno neutro. Isso que é mais interessante. Não existe terreno neutro. Ou você está em uma esfera ou em outra. Não tem essa, eu sou crente, mas né, hoje eu estou assim, amanhã eu estou daquele outro lado. Isso não significa, meus irmãos, né? Isso não quer dizer ou nós nos submetemos ao Espírito ou nós submetemos à carne. Ou nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus ou nós somos guiados pela carne. Isso é talvez uma das maiores dificuldades na atualidade nós compreender no meio do povo de Deus. Não existe esse conceito ou esse pensamento de estar em dois pensamentos, pensando de duas maneiras diferentes. Ou você tem o domínio do Espírito sobre a sua vida, ou você está totalmente dominado pela carne. E Paulo, em Romanos 8:5 ao 8, ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Para isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso talvez soa meio terrível, meus irmãos, mas é uma realidade. Aqueles que são guiados pelo Espírito, o seu desejo é para as coisas do Espírito. Quanto à carne, é para as coisas da carne. O pior, a sentença: desagrada a Deus. Né? Ou nós somos submissos à vontade do Espírito, irmãos, ou jamais vamos agradar a Deus. Né? Porque quando nós estamos submissos à vontade do Espírito, nós não agradamos a carne, mas sim ao Senhor. Não é possível uma pessoa viver na luz e nas trevas ao mesmo tempo. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. É isso que ele está dizendo para nós. Não tem como você dizer que está na luz e ao mesmo tempo nas trevas. Quando o João escreve a sua carta, a primeira carta do capítulo 1, versículo 5 ao 7, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, irmãos, que não existe o pensamento ou talvez esse conceito de estar no reino da luz e ao mesmo tempo no reino das trevas. Ou você é guiado pelo Espírito ou pela carne. E o que eu estou percebendo, meus irmãos, e isso é muito importante, é que não basta uma pessoa dizer não à carne. Não basta ele dizer não à carne, mas ele deve dizer sim à obra do Espírito Santo. Não basta somente ele confirmar isso com palavras verbais e isso não foi experimentado em sua vida, como dizendo sim ao Espírito Santo. Ninguém vai vencer a obra da carne por ter um conhecimento teológico grande, irmãos.
Não pense que aqueles que faz os maiores seminários, escreve obras, defende doutrinas. Nós temos exemplos aí, né, de homens extraordinários que fizeram obra, mas caíram, fraquejaram, né? E aí nós precisamos perceber, até os melhores teólogos, eles caem no pecado. Da mesma maneira que um leigo, da mesma maneira que aquele irmão que não tem nenhum conhecimento intelectual. Observe, meus irmãos, como isso impacta a nossa vida, né? Nenhum crescimento ele é baseado em nossa capacidade. Nenhum conhecimento do Espírito Santo é baseado em nossa capacidade. Nós somos fracos, irmãos. O que precisamos é lutar contra a carne até o dia que Cristo voltar. Existe uma guerra. É real. Quando Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ele estava falando a verdade, irmãos. Ele estava sendo sincero em suas palavras. Ele estava exortando essa igreja: irmãos, nós estamos em uma guerra. Não pense que viver longe das tentações, né? Eu lembro, irmãos, que quando eu me converti a Cristo, várias práticas, eu pensava que se eu me distanciasse delas, eu estaria livre de toda transgressão contra Deus, né? Cultura, algo parecido com isso. Nos afastar disso não será a solução, né, para o pecado. Longe disso, longe de pensarmos isso. Porque o problema não está fora, está dentro. Jerônimo, um dos pais da igreja, quando ele fala sobre esse afastamento, as palavras dele é interessante porque ele diz: quantas vezes imaginei que estava em meio aos prazeres de Roma, quando estava no deserto. Naquele deserto solitário que é tão queimado pelo calor do sol, que proporciona uma habitação terrível para os monges. Eu que por causa do medo do inferno havia me condenado a esse inferno e que não tinha nada além de escorpiões e animais selvagens como companhia. Muitas vezes pensei que estava dançando com o coro de garotas. Meu rosto estava pálido por causa do jejum, mas minha mente estava repleta de desejos apaixonados em meu corpo gelado, e o fogo do sexo fervilhava. Ele está apresentando aqui um contexto de deserto, distante da cultura, distante de toda a sociedade, mas o seu desejo da carne estava nele, né? Não tem como nós fugir desta batalha. Paulo não está dando um conselho quanto a isso, irmãos. Paulo não está aqui dizendo para os irmãos: vocês devem se afastar da cultura, né? Porque assim vocês vão vencer. Não, irmãos. Não pensemos que a nossa capacidade intelectual, nossa força, ela pode nos dar algum crescimento. Não, irmãos. Pode até o intelectual ser útil, mas não é o centro do conhecimento, mas sim confiar em Deus. Salomão, escrevendo Provérbios, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Meus irmãos, né, precisamos entender isso. Precisamos experimentar de forma sincera que Deus nos transforma de dentro para fora por meio do seu Espírito. Todos aqueles que fazem parte do povo de Deus são transformados por Deus de dentro para fora. Nada externo, né?
Devemos nos submeter diariamente a Ele, para não atender, para não dar lugar aos desejos carnais. Assim como os Gálatas, irmãos, nós também só vamos ter vitória contra os desejos da carne se andarmos debaixo do poder e a orientação do Espírito Santo. O terceiro ponto, irmãos, que esse texto nos ajuda, o motivo de andar pelo Espírito é porque é uma batalha intensa. Esse é o maior motivo que nós devemos andar no Espírito. Paulo havia apresentado a era má, no capítulo 1, versículo 4, ele fala sobre esse período má. E aí ele apresenta o seu argumento, dizendo que a carne, ela milita contra o Espírito, e vice-versa. Veja que aqui é uma linguagem militar, né? É uma batalha. Né? No versículo anterior, ele havia explicado esta batalha, quando nós lemos que digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo já está falando sobre esta batalha. E aqui ele fala da intensidade dela. O que Paulo está falando, que a vida cristã é uma guerra. E para vencer esta guerra só é possível pelo poder do Espírito. Será, meus irmãos, que todo cristão ele tem o conhecimento desta guerra? Será que todos nós estamos cientes desse grande conflito? Não estou falando aqui do grande conflito da doutrina dos adventistas, né, irmãos? Não estou fazendo aqui nenhuma... Mas nós estamos falando de um conflito interno. Neste mundo, nós enfrentamos pelo menos 3 inimigos. 3 inimigos ferrenhos. Primeiro, Satanás, o mundo e a nossa carne. Nenhum crente ele está fora, irmãos. Nenhum crente ele está fora desta batalha. Não pense que a carne ela não vai tentar você. Não pense, não se engane. Não se engane com essa ilusão que Satanás possa até tentar colocar na sua mente, bombardeando com a sua seta enganosa. Pedro ele diz assim, ó: amados, exorto-vos como peregrinos forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa batalha é um ensinamento no Novo Testamento. Ela é uma guerra contra a alma do crente. Pedro fala isso no capítulo 2 da primeira carta, versículo 11. E este conhecimento, meus irmãos, é importante. É importante você ter conhecimento desta batalha. Para um cristão, isso é significativo porque ele vai estar preparado para os desafios espirituais. Ele vai estar preparado para o desafio do dia a dia. Os desafios morais. O interessante, meus irmãos, que Paulo, ele é o maior exemplo de testemunha dessa batalha intensa dentro do crente. Porque quando ele fala em Romanos, no capítulo 7, do versículo 14 ao 25, o texto aqui vai refletir um conflito intenso que ele vinha enfrentando. O desejo de viver em conformidade à lei, né, divina, e a sua incapacidade de evitar o pecado que habita no ser humano. Né? O texto mostra essa luta entre o bem e o mal. Né? E aí nós vamos observar que ele culmina em um clamor, meus irmãos, pela libertação dessa condenação, ou dessa condição. Ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Alguém está se identificando com Paulo aqui, irmãos? Quando uma pessoa é guiada pelo Espírito, meus irmãos,
ela vai resistir o desejo da carne. Quando o Espírito não é o líder, o que resta, meus irmãos, é um conflito intenso. A nova natureza e a natureza caída. Na prática, meus irmãos, esse conflito se manifesta nas escolhas diárias. Se você é tendencioso a estar guiado pelo Espírito, os seus impulsos internos, as suas práticas, os seus desejos, a sua orientação está sendo direcionada pelo Espírito e é refletido no amor, na paciência, no domínio próprio. Agora, quando você está sendo orientado pela carne, as suas inclinações é para os desejos egoístas, destrutivos, soberba, avareza, cobiça, inveja. Talvez alguém possa estar dizendo nessa noite, eu não sinto esse tipo de coisa. Amém, né, irmão? O prazer do eu. Veja que o libertino, meus irmãos, ele não experimenta esse conflito. O libertino, ele não experimenta esse tipo de luta. Porque ele já está inclinado. O seu desejo já é para o mal. Diferente do crente que ainda habita neste mundo. Ele sente esse conflito agonizante no seu coração. Ele sabe dessa batalha que está sendo travada. Eu costumo pensar, e às vezes até compartilho com algumas pessoas, que os pecados grosseiros são pecados fáceis de nós se livrar deles. Agora, os pecados da mente, os pecados do pensamento, é difícil, porque às vezes nós ficamos alisando, amansando, sendo brando com eles. Mas como nós somos guiados pelo Espírito, meus irmãos, como nós somos guiados pelo Espírito, como o Espírito nos guia dentro desse conflito, irmãos. Talvez até seja tão óbvio, talvez seja também às vezes, até de novo isso, pelos meios de graça. Pelos meios de graça, a oração, a leitura da palavra. Os meios de graça a qual o próprio Deus nos deu para que nós andássemos. Queremos ter força contra nossos pensamentos, mas dificilmente pegamos a nossa Bíblia para ler. Tiramos um momento do dia para orar ao Senhor como prática diária. O Espírito Santo nos guia, meus irmãos, desta forma. Quando nós estamos dedicados a nossos devocionais, quando você pega o seu dia, e tem aquele cuidado de direcionar ao Senhor os seus deveres santos, como crente. Os meios de graça, a leitura da palavra, a oração, o jejum, são forma a qual o Espírito Santo nos guia neste mundo e nesta batalha. O quarto e último ponto, meus irmãos. Andar pelo Espírito faz com que nós nos livramos da lei. O versículo 18. Os irmãos, observem comigo aqui. O texto diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo afirma, meus irmãos, que ser guiado pelo Espírito significa viver em uma nova realidade. E essa nova realidade é uma nova realidade espiritual, livre deste domínio da lei, como ele mesmo diz. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Isso não implica, irmãos, nem um pouco a liberdade para pecar. Não pense você, agora que eu sou livre, eu posso fazer o que eu desejo. Senão eu estava tendo contradição no que ele vinha falando sobre isso. Mas para viver de acordo com a vontade de Deus, com novos desejos.
com novas forças. E essa força ela é produzida pelo fruto do Espírito. Né? A lei, segundo o que Paulo está falando aqui, pertence à antiga, né, era da história redentora, marcada pela maldição, pela escravidão, pela necessidade de redenção. Nós não estamos mais sob esse domínio. É isso que Paulo está nos falando. No Espírito, meus irmãos, há uma transformação. Eu acho muito interessante, porque essa transformação é o que nos possibilita uma vida dinâmica, ou seja, uma vida orientada pelo poder de Deus e não mais pelo poder da carne. Essa transformação é evidência, irmãos, que somos, além de ser herdeiros de Deus, nós não temos mais inclinação, ou a carne não tem mais esse domínio sobre as nossas vidas. Quando ele fala ver guiado pelo Espírito, como Paulo ensinou aos Gálatas, significa que é experimentar uma transformação interna que afeta as nossas atitudes, que afeta o nosso comportamento e escolhas. O interessante é que antes você talvez cumpria os seus comportamentos, suas regras externas, por obrigação ou medo. Agora não. O desejo de agradar a Deus é algo natural. Né? Já imaginou? Você está no meio de um grupo de pessoas e as pessoas começam a ofender a Deus e você não sentir nada. Não sentir nenhuma repulsa, não sentir nenhum um pouco de incômodo por aquela conversa aleatória. Precisamos analisar. Precisamos pensar nisso. Porque essa transformação é o que nos faz nos incomodar com certas formas de falar, com certas formas de pensamentos. Né? É algo natural, nós buscamos agradar a Deus em todo o nosso comportamento, em toda forma de nós estarmos vivendo. Não é mais por obrigação. Não é pelo fato, talvez o pastor ou o irmão fulano de tal vai ver. Não é porque o Senhor está vendo. É porque Ele está vendo. É porque Ele está olhando. Né? Como uma certa feita, dois homens de Deus conversando, um fala para o outro, mas por que você faz isso? Ninguém está te vendo. Ele diz, mas Deus está. O Senhor está vendo. Né? O importante, meus irmãos, é saber lidar com os conflitos internos. E é somente graças ao poder do Espírito Santo. É por meio dele que haverá melhoria em nosso relacionamento, principalmente com aquelas pessoas que estão mais próximo de nós, né? No nosso âmbito familiar, aqueles que estão no nosso convívio diário. Você já imaginou como é contraditório quando às vezes a gente transparece, nós mostra aspecto da natureza caída, aqueles que estão próximos de nós, e alguém fala assim, é crente. Né? Igual eu estava ontem conversando com os colegas, e aí começaram a falar sobre um acontecido lá na empresa, e aí o outro falou, e ele disse que é pastor. Meus irmãos, isso é terrível. Né? Então nós precisamos entender isso, meus irmãos. Paulo explica, meus irmãos, que essa luta ocorre porque a carne e o espírito eles têm objetivo diferente. Né? O objetivo deles é diferente, é distinto. Né? Eles não têm o mesmo objetivo. Por isso que Paulo fala que esse conflito é intenso por causa disso. Né?
causando conflito mesmo em crentes que querem fazer o bem, que querem se dedicar ao Senhor. Apesar disso, meus irmãos, que Paulo está falando, que eles têm desejo oposto, é possível alcançar a graça, a vitória, né, sobre a carne, com a ajuda de Cristo. Meus irmãos, na prática, lidar com a guerra dentro do nosso coração significa considerar e enfrentar as nossas próprias falhas, as nossas inclinações. Precisamos parar de colocar culpa em terceiros. Não foi essa a primeira prática ou a primeira reação dos nossos primeiros pais? Adão, né, por que tu se escondeu? A mulher que tu me deste, né? E aí, toda a história da humanidade, a culpa é colocada em terceiros. Mas o crente não. Ele se dirige ao Senhor e diz: eu sou um pecador. Eu que transgredi contra o Senhor. É as minhas falhas que me condenam. Ninguém vai para o inferno, irmãos, por causa do pecado da mãe, ou do pai, ou do irmão. Não. O pecado do A e B não influencia nada. Porque senão Ezequiel não tinha escrevido sobre isso, que o pecado do filho, do pai não condena o filho. Isso implica, irmãos, um autoconhecimento, uma reflexão, perceber os desejos e atitudes que acabam influenciando nossas ações e palavras. Essa é a realidade que precisamos entender. Para lidar com essa guerra no nosso coração, o Espírito Santo nos ajuda a ter esse autoconhecimento. Ele nos convence do nosso pecado, do nosso delito. Ninguém vai a Cristo se não for guiado pelo Espírito. O Espírito, ele nos convence da nossa necessidade de Cristo. Então nós precisamos ter esse autoconhecimento. Para concluir, irmãos, diante de tudo que nós vimos até aqui, só é possível vencer a carne por meio da união com Cristo. Não existe outro meio. E andar e seguir os passos dele por meio do Espírito Santo. Os regenerados, meus irmãos, eles estão debaixo do poder, né? Os não regenerados, eles estão debaixo do poder da lei e da condenação. Mas nós não. Nós estamos debaixo da proteção e da graça do nosso Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai bendito, louvado